Então, primeiro, uma boa noite a todos e todas que estão agora nos assistindo ou que vão entrar, né? E também agradecer, Henrique, né? Mais uma vez estamos juntos aí, já fizemos outras lives, né? Acho que eu fiz contigo a primeira vez pelo Instagram, que eu fiz foi contigo, assim, eu estava até meio receoso, depois acabou surgindo outras pelo Instagram, mas eu confesso a minha um pouco de resistência no início, né? Porque a Juliana me disse, Marcelo, hoje é pelo Insta, né? Como é que faz, né? Mas deu tudo certo, fizemos né? Para variar, o Instagram nos derrubou justamente quando deu 1 hora, não sei se tu lembra, né? Ele tem essa coisa de derrubar em 1 hora, né? Mas então, Henrique, obrigado por aceitar o convite para nós bater esse papo aqui, né? É um papo com esse título que não tem como ser diferente, né? O Brasil vive uma crise, né, política que não é de agora, não é só da pandemia, já vinha, né? Econômica também, né? E essa crise sanitária, e uma coisa está totalmente associada à outra, né? Então, nas nossas atuações aqui, na tua atuação federal, né, como deputado federal, e eu aqui mais local, né, também podemos falar um pouco da visão do Estado, né, o que tem acontecido no Estado, mas realmente, Henrique, assim, olhar, né, os noticiários, né, aparece o mapa do Brasil, né, e no mapa do Brasil as cores lá mostram que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e se não me engano, Mato Grosso do Sul são os 3 estados que a contaminação está em ascensão, né? Enquanto que alguns diminuiu, né? E outros eles chamam de controlado, né? Eu olho aquilo pensando assim, que onde erramos tanto, né? Porque até no começo da pandemia parecia que nós tínhamos acertado tanto, né? A narrativa era que nós tínhamos acertado tanto. Então, obviamente, temos um governo em nível, né, de Brasil que não comanda o processo, né, que é um momento em que todos os executivos ganham força, porque, bom, numa pandemia tu confere mais legitimidade ao executivo, mas o nosso executivo, estou falando aqui do Bolsonaro, abriu mão disso, né, ele politizou o debate, ele partidarizou até né, usar máscara era de esquerda, não usar era de direita, umas coisas assim que não tinham muito sentido, né, e que isso resultou, chegamos à casa dos 100 mil mortos, né, e as estimativas, infelizmente, colocam, né, que em outubro nós podemos chegar a 200 mil. Uma das estimativas coloca que já em outubro nós podemos chegar a 200 mil, né? Então, Henrique, agradecendo o teu aceite aqui para te dar uma atualizada, digamos assim, nos temas, né? E te devolvo isso, assim, né? Em que nível você percebe que nós estamos? Porque aqui em Porto Alegre, depois nós podemos falar mais de Porto Alegre, né? Essas idas e vindas do prefeito também atrapalharam muito. Acho que essa narrativa de pensar estritamente o controle da pandemia através do número de leitos, né, é extremamente equivocada, né? Não se combate uma pandemia. Os países que tiveram mais sucesso, eles foram no rastreamento, testagem e isolamento das pessoas. Então, eles foram, né, como aqui a gente foi destruindo a atenção básica, né, então a cidade não tem nem pernas para fazer esse tipo de política que seria o mais acertado para controlar uma pandemia, né? Então, Henrique, primeiro te passo assim um pouco, né, de visão nacional, assim, para onde nós estamos indo, né? Eu acho que eu citei aqui algumas coisas, já falei algumas coisas, mas como que tu vê assim, é por aí mesmo? Tem alguma reação dos sensatos, né, em diminuir esse descontrole do governo federal, ou ainda estamos numa curva, digamos assim, de caos total, inclusive do ponto de vista gerencial do governo? Então, Marcelo, primeiro, né, um abração forte para ti, a distância mais forte, né? Bem bom te reencontrar. Para as pessoas aqui que acompanham a nossa rede social no estado inteiro do Rio Grande do Sul e muitos também em outros estados, né? Muitos já conhecem o Marcelo dos Garbossi é vereador nosso aqui em Porto Alegre, né? Tem um trabalho muito qualificado, uma pessoa que tem uma história, né, de atuação política, social, né, muito qualificada, né? Ele é advogado. Depois a gente pode conversar um pouco mais, mas especialmente dentre tantas qualidades, uma que o Marcelo tem, e ele demonstra isso muito pela forma como conduz o mandato dele, né? Tem esta visão realmente de pensar a cidade, o espaço urbano, pensar a vida, o nosso convívio no planeta, que a nossa cidade é onde a gente vive. Aliás, eu e o Marcelo moramos aqui bem próximos, os dois somos moradores da Lomba do Pinheiro, né? Isso Estamos aqui, provavelmente não tem
Talvez tenha aqui 1.500 metros de distância entre as nossas casas, né? Sim. E na Lomba do Pinheiro, para quem não conhece a Lomba, é sempre um lugar um pouquinho mais frio do que em Porto Alegre, né? Quando a gente sai do centro de Porto Alegre, vem até aqui a Lomba, em geral, esfria de 1 a 2 graus a temperatura, né? Bom, então é um grande mandato de vereador, é um grande parceiro, amigo, né? Nós somos parceiros de caminhada política e alguns de vocês estão conhecendo ele hoje, nesse bate-papo aqui, nesta nossa live. Vou falar rapidamente sobre a pandemia, né, Marcelo? Infelizmente, para o Brasil, até vou entrar com a atualização, né, dos dados, porque exatamente nessa hora, todos os dias eu recebo da minha assessoria. Então, hoje, Marcelo, de novo, infelizmente, né, o Brasil acumulou mais 55.155 novos casos de infecção. A média móvel da última semana de número de novos infectados, que é assim que se trabalha melhor, uma média móvel de 7 a 10 dias, porque aí tu faz o equilíbrio, né, de um ou outro dia onde dá ponto fora da curva. Esta média móvel, ela permanece crescendo e ela está em torno de 305.712 casos. Só para que o nosso internauta tenha uma ideia, no dia 23 de junho, ou seja, há 50 dias atrás, esta média móvel de uma semana era 222 mil casos. Então, ela cresceu, infelizmente, em torno de 40%. E hoje nós acumulamos mais uma marca triste de 1.175 mortes, são agora 104.201 mortes no país, né? E fazem, Marcelo, exatamente perto aí de 60 dias, né, que esta média móvel de mortes indicam em torno de 1.000 mortes por dia, tá? E por que o Brasil virou e está numa das piores situações no enfrentamento à pandemia no mundo inteiro? Porque a pandemia é dura, ela é devastadora para todos os países, mas aqueles países que adotam as medidas corretas, evidentemente, superam a pandemia com um número de mortes menor, de forma mais rápida e, portanto, com um impacto menor na economia. O sofrimento econômico também é menor, né? E aqui no Brasil, o principal problema, dá um abraço para o Rogério aqui, né, que está nos cumprimentando, o Rogério Alves. Aqui no Brasil, o principal problema é exatamente a falta de uma coordenação nacional, que é a responsabilidade, né, do governo federal, do presidente da República, mas mais do que a falta de uma coordenação nacional, há, de fato, um boicote orientado pelo presidente da República em relação às principais e mais eficazes medidas para conter a expansão da pandemia. Então, tudo isso é muito grave, é muito triste, mas esta é a realidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar para que mais e mais pessoas não sigam as orientações do presidente e, com isso, se possa, então, superar a pandemia. Porque o Brasil também é outro dado técnico importante para ilustrar, né, as pessoas que estão com mais essa informação, as pessoas que estão conosco agora. Fazem 16 semanas que o Brasil está com um índice acima de 1 na transmissão. O que é esse índice, né? Para quem não é da área, mas quase todos os brasileiros estão virando especialistas em epidemiologia, aqueles que se interessam em defender a vida, porque, aliás, é muito correto que as pessoas leiam bastante sobre isso. Quando a transmissão é maior do que 1, isso quer dizer que cada pessoa que pega o vírus transmite para mais do que uma pessoa. Quando cai para baixo de 1, a pessoa que pega o vírus não transmite para um outro, então a transmissão é menor do que 1, e aí significa que a curva começa a decrescer. E o Brasil, depois de 16 semanas, ainda não conseguiu fazer isto, porque o boicote do presidente, obviamente, levou a uma desorientação muito grande e a muitas idas e vindas, né, entrando, saindo do isolamento, e não há, como nós falamos, essa coordenação nacional.
temos que continuar lutando, trabalhando, porque o nosso assunto é superar a pandemia, controlar a expansão do vírus para salvar vidas e, obviamente, para poder recuperar passo a passo a economia brasileira quando isso voltar ao normal. Aquilo Sim. que a IT nos perguntou aí, eu só falo rapidamente, os projetos aí, ó, dos projetos que o PT vem tentando aprovar, né? Primeiro, nós estamos trabalhando e acabamos de insistir com isso, né? Que primeiro o auxílio emergencial, que é uma renda básica, ele tem que ser mantido pelo menos até dezembro. E na saída do auxílio emergencial, nós temos que retomar o fortalecimento do Bolsa Família. Por que o Bolsa Família é mais adequado do que o auxílio emergencial? Porque ele leva em conta o número de crianças que as famílias têm, portanto, ele define, né, os valores de apoio na renda básica com uma base mais sólida em relação à necessidade daquela família maior ou menor, conforme o número de crianças que dependam, né, daquele auxílio, né? Então, este é um dos projetos. E outro que nós sempre temos priorizado, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque foram muitos projetos, mas, por exemplo, né, o apoio à agricultura familiar, com renda básica, com auxílio emergencial e também com fontes de financiamento adequadas. O apoio a um conjunto de iniciativas para garantir financiamento de forma adequada para as micro, pequenas empresas e também as médias e grandes, mas as micro e pequenas especialmente com um valor de subsidiado, né, de taxa de juros e, obviamente, também com a prazo, carência para pagar este financiamento, né? Porque nós não podemos querer que o dono de uma lancheria que perdeu 80% do seu movimento, ele pegue o empréstimo hoje para pagar daqui a 30 dias. Ele tem que ter um período de carência de 6 meses, pelo menos, para sair desse sufoco da pandemia, e nós temos que salvar as micro, pequenas empresas, médias empresas, porque quando nós sairmos da crise, nós temos que ter essas empresas funcionando para retomar as atividades. E um outro dos programas bem importantes que nós apoiamos foi este programa que permitiu a suspensão temporária de contratos de trabalho, né, que é uma maneira também de proteger empregos, porque o grande desafio nosso, né, Marcelo, e eu devolvo para ti a palavra, já falei até um pouco demais, vai ser recuperar empregos passo a passo. Neste momento é superar a pandemia. Depois, recuperar empregos passo a passo, recuperar renda para as pessoas e proteger o tecido social brasileiro, garantindo um mínimo, né, de condição para que as famílias dos brasileiros tenham uma vida digna neste período de forte empobrecimento que, infelizmente, nós vamos viver. Então, nós estamos vivendo já, né? Nós vivemos num país extremamente desigual e a desigualdade vai aumentar. O que tem que fazer quando a desigualdade aumenta? Tem que ter políticas públicas de enfrentamento à desigualdade, de proteção ao tecido econômico e à vida das pessoas. Perfeito. Henrique, deixa você diz, né, já falei demais, mas hoje eu vou te explorar aqui todo o teu trabalho aí, super reconhecido e super atuante no Congresso Nacional, né? Porque o que você acabou de falar, primeiro deixa eu dar um abraço aqui para a Cláudia Coelho, que deu um alô, né? A Ida Feijó, a It também deu um oi aqui, o Paulo Cosati e o Cláudio Pereira, o Batata, né? Que lembrou bem, né? Essa ideia da cloroquina é para responsabilizar os médicos, né? Assim como os prefeitos e governadores, né? Mas os médicos que não receitam o remédio, né? O remédio para o Bolsonaro. Muito bem posto. Exatamente, muito bem posto pelo Batata. Um abraço para ele. Ele está sempre transferindo responsabilidades, o Bolsonaro, né? Isso mesmo. Então, Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta assim, mas eu confesso que eu cheguei a acreditar, né? Mas vejo que o rumo foi para o outro lado, né? Que com uma pandemia, né? Porque mais grave que uma pandemia, acho que só um estado de guerra, né? Não tem outra. Então, com uma pandemia, seria um grande momento de rediscutir para que serve o Estado, né? Do ponto de vista tributário, da redistribuição de renda, né?
a gente percebe o teu envolvimento, não é de hoje, né, nesse tema da taxação dos super ricos, né, que vários atores políticos de expressão, tu é um deles, tem levantado esse tema, tem discutido, mas o que eu percebo é que a saída do capitalismo, né, logo no começo da pandemia, eu estou lembrando aqui de algumas propagandas de bancos, né, dizendo assim, né, não se preocupe, né, aumentamos a tua carência, se você tem... Quer dizer, a saída era uma saída, digamos assim, do endividamento, né, só diminuindo, digamos assim, ó, o momento em que o sujeito ia pagar. Se ele tinha que pagar no mês que vem, ficaria para daqui 3 meses, digamos assim. Isso era a narrativa dos bancos, né, anunciavam isso na televisão e tal. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que é um momento de redistribuição de riqueza, porque o Estado, nesse momento, se ele não funcionar, né, numa pandemia para atender, porque se não funcionar assim, vai funcionar quando, né? Porque a gente está percebendo que alguns setores estão, inclusive, ganhando muito dinheiro na pandemia, né? Alguns setores estão super bem. Então, você percebe, assim, Henrique, que tem uma digamos assim, se criou condições mínimas para discutir mais a fundo e encaminhar a redistribuição, taxação dos super ricos ou não? Ou isso vai, passada a pandemia, vai ficar tudo como está, né? Como tu percebe isso? Eu acho muito interessante, Marcelo, esse tema, né, que tu propõe aqui para nós. E, primeiro, sim, na minha opinião, está aberta, né, uma janela de necessidade. A janela não é de oportunidade, às vezes até eu uso a linguagem errada. A janela é de necessidade. Né? Por quê? Tu falaste aí, eu vou completar com o dado. Para que se tenha uma ideia de como o capitalismo que nós estamos vivendo, este modelo, né, que a gente vive no Brasil, em boa parte do mundo hoje está errado, né? Que em plena pandemia, com uma crise deste tamanho, onde pessoas estão, infelizmente, voltando a enfrentar uma situação de fome, de miséria, muitos perdendo emprego, perdendo renda, em plena pandemia, em plena crise, os 42 maiores bilionários brasileiros cresceram as suas fortunas em 170 bilhões de reais nestes 5 meses de pandemia. É algo assim quase inacreditável, é algo agressivo para qualquer pessoa de bom senso, de um senso de solidariedade, de justiça social que carregamos nós que estamos aqui nessa live conosco, né, dentro da nossa alma, da nossa mente. Bom, então, e a outra coisa é o que o Marcelo colocava, nós precisamos realavancar a economia brasileira e os mecanismos de proteção social, sejam previdenciários, de política de assistência social, de políticas de saúde, de combate à fome, mutirões contra a fome, programas, né, sociais de proteção das pessoas que enfrentam a situação mais dramática de pobreza que cresce com a pandemia. Bom, de onde virá o dinheiro? Eu fico feliz quando o Banco Itaú diz que vai fazer uma doação de 1 bilhão. Eu acho bacana, não acho ruim. Né? Todo mundo que puder doar esses atos de solidariedade, eles são, inclusive, tem muitos atos que, inclusive, muito mais nobres, né? Porque não é aquele que ganha 15 bilhões doando 1, né? Quer dizer, as pessoas que estão fazendo muitos atos solidários, mas nós temos que ter uma política pública para enfrentar esse problema. E para isso precisa de dinheiro. Né? Então, o papel do Estado ele precisa crescer no próximo período, para proteger, como eu disse, o tecido social brasileiro e para proteger a economia brasileira. Porque se o Estado não entrar para proteger a economia, para realavancar a economia, o Brasil não sai da recessão. Todas as experiências históricas, em períodos em que economias viveram recessões profundas, no período, por exemplo, na Grande Depressão de 30, né, no período pós-guerra, o Estado teve que entrar com muita força por um motivo bem simples, Marcelo. Eu gosto de dar esse exemplo, vou perder aqui mais 1 minuto, ou investir 1 minuto para... Por exemplo, se eu chegar hoje e disser para um cara que tem uma fábrica de móveis, fulano, duplica a tua fábrica de móveis e que nós estamos precisando gerar mais emprego, tem muita gente desempregada. Ele vai me responder o seguinte, mas Fontana, os Garbosa,
Eu não posso duplicar minha fábrica porque eu não estou conseguindo vender móveis para as pessoas. Já estou com a metade da minha fábrica parada aqui por falta de venda. Porque se não há consumo, se cai a renda do povo, não adianta tu fazer apelos para o setor privado. Então, o setor privado ele não é locomotiva da economia. O setor privado, num momento de recessão, ele investe o mínimo possível dentro daquilo que ele consegue vender. Então, nós vamos precisar de um Estado que volte a investir mais em programas de garantia de renda básica, em programas de investimento público, programas como Minha Casa Minha Vida, obras de saneamento, calçamento de ruas, construção de estradas, e para isso tem que ter dinheiro. E aí o Marcelo fez a pergunta, né? O dinheiro pode vir, sim, de outros lugares. Por exemplo, o Brasil deve emitir moeda, é a primeira parte. O Estado brasileiro deve emitir moeda para salvar vidas, salvar empregos, salvar a economia. Deve usar parte das reservas que o Brasil tem, ao contrário do que diziam, né, que os nossos governos tinham quebrado o Brasil. Ele não quebrou o Brasil, ao contrário, pegou o Brasil com 37 bilhões de reservas, elevou para 380 bilhões de dólares em reservas, governos Lula e Dilma. Então tem que pegar 50, 70 bilhões de dólares dessas reservas e injetar na economia nesse momento. Mas isso não é suficiente, tem que cobrar também impostos justos dos mais ricos, do andar de cima. E aí é o que nós falamos do pacote de tributos que a oposição está defendendo. Eu estou coordenando o grupo na oposição que está, vamos dizer assim, detalhando esta proposta, mas nós estamos defendendo, em síntese, numa colocação rápida, o imposto sobre grandes fortunas, né, que é uma grande dívida do Brasil. Nós temos essas 42 fortunas que cresceram 170 bilhões de reais nesses 5 meses não vão pagar nada de imposto sobre esse crescimento. Então, tem que ter o imposto de grandes fortunas, tem que voltar o imposto de renda sobre lucros e dividendos, que hoje a pessoa investe 100 milhões na Bolsa de Valores, ganha lá 10 milhões de dividendos, paga zero de imposto de renda sobre esses dividendos. Tem que aumentar o imposto sobre a transmissão de grandes heranças acima aí de 5, 6 milhões de reais, tem que pagar um imposto que às vezes vai a 15, 20, 30%. Nós estamos sugerindo que a alíquota máxima ela vá para 30%. Tem que ter imposto sobre iates e jatos, embarcações de luxo e jatos, e tem que ter também um imposto maior sobre o sistema financeiro. A junção de todos esses impostos pode arrecadar, Marcelo, em torno de 250 bilhões de reais por ano, e deste dinheiro deve sair o dinheiro que garanta esta renda básica continuada, que é o Bolsa Família ampliado e fortalecido, né? E deve sair também recurso para proteção, especialmente de micro e pequenos negócios. Sim. Agricultura familiar, etc., né? Sim, então, sim. O pacote de todo esse recurso vai permitir reerguer o Brasil passo a passo. Não vai ser fácil reerguer o Brasil enquanto o Bolsonaro for presidente, mas do ponto de vista financeiro, de dinheiro, esta é a equação, né, Marcelo? Esse dinheiro na mão de um presidente competente, comprometido com o Brasil, é a equação certa para tirar o Brasil da crise, né? Perfeito. Então, Henrique, eu acho que foi bom, tu deu alguns exemplos, né? Tu falou tributar o iate, né? Para mim, essa tua fala, assim, ela é muito simbólica, né? Porque conseguiram grudar assim, eu digo grudar mesmo, né? No sentido negativo, né? Uma ideia que fixa de que nós, do PT, somos contra as pessoas que têm dinheiro, né? E essa pessoa que defendia, que era contra essa, né? Dizia que nós tínhamos essa posição, às vezes ela se achava o super rico, né? Então, eu me lembro de interlocutores do governo, né, dizendo, olha, não é você que tem uma caminhonetinha, tem uma casinha, mora num apartamento de 500... Só uma brincadeira, aproveitando a tua frase, Marcelo. Esse imposto de grandes fortunas, infelizmente, eu acho que nenhum dos internautas que estão conosco aqui vai ter o direito de pagar. É só quem tem fortuna acima de 10 milhões de reais. Pois é. Acho que nenhum dos internautas aqui vai pagar. Se estima que esse pacote de impostos
ele atinja 5 de cada 1.000 brasileiros. Sim, sim. Então, vejam, é uma minoria, né? Mas eu digo isso porque quem viveu os últimos 10 anos, assim, na política, né, percebeu que os maiores assim, opositores ao nosso projeto vinham com essa fala, vocês são os comunistas, querem taxar... E a pessoa se defendendo, né? Ela que tinha ali, como diz sei lá, morava numa casa, num apartamento de 200, 300 mil, 500 ou 800, em pouco importa, né? Ou seja, não está muito abaixo, né? Ela não tem um iate, ela não tem 150 milhões investidos num banco, né? Enfim, né? Mas foi uma narrativa que se criou, né? Mas, Henrique, no final da tua fala, tu coloca assim, enquanto o Bolsonaro estiver aí, não temos muita saída, né? E eu te perguntaria, como é que está, né? A gente sabe que o Rodrigo Maia está sentado em cima de vários pedidos, né? Para se abrir o processo de impeachment eu acho que assim a gente sempre respeita, né? O Bolsonaro foi eleito, né? Ninguém aqui, nós não fizemos como o Aécio fez, né? Nós não estamos questionando a eleição, ele realmente ganhou aqueles votos ali, então é o presidente do Brasil, né? Agora, a partir do momento em que ele se torna um agente que causa mortes, aí já não é mais uma questão de opinião política, né? Ele se tornou um ativista da morte. A necropolítica está na... É o Bolsonaro encarnado, digamos assim, à medida que ele nega a ciência, sai em giro. Agora, quando teve aqui em Bagé de novo, sem máscara, juntou gente, sobe no cavalo, né? E como é que ele disse a frase? Né? Tem que enfrentar, né? Ou seja, mexe com aquela ideia da macheza, né? Não, vocês gaúchos, vocês são machos, vocês têm que enfrentar, vamos enfrentar esse vírus, como se fosse uma questão de coragem, como se fosse uma questão, né, que dependesse de um esforço pessoal e não de um vírus que não tem vacina para ele, né? Então, Henrique, para nós, assim, acalmar, acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas, assim, o clima, né, eu sei que também a Câmara Federal está funcionando de forma remota, mas, obviamente, você tem relação com muitos, né, muito mais do que nós, assim, como é que está esse clima, assim? É possível, tá? É porque falta alguém para botar no lugar? É porque, né, ele ainda, né, ao ter o governo, como diz, o poder atrai, né? E ele loteou o governo todo. O governo é militar, né? Não tenha dúvidas. Nós estamos vivendo um governo militar. Ele está tão calçado que esse horizonte não existe, né? Da possibilidade da saída dele. Ou é factível? Quer dizer, estamos num caminho que, a continuar assim, se começa a criar as condições. Qual a tua opinião aí? Então, Marcelo, duas coisas sobre esse tema do impeachment, né? Primeiro, motivos reais, né? Ou seja, crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro já existem inúmeros, né? Quem lê parte, né? Porque eu não li todos, evidentemente, mas tem dezenas de pedidos de impeachment que estão sobre a mesa do presidente Rodrigo Maia, né, que é quem tem o poder monocrático de decidir se um desses pedidos tramitará ou não. Aliás, eu estou pensando em elaborar uma mudança constitucional, porque este é um defeito constitucional do Brasil, que uma pessoa tem o poder monocrático, né, de blindar um presidente que comete crimes de responsabilidade em série. Eu vou citar alguns para não me alongar aqui. Na pandemia, não há nenhuma dúvida de que ele cometeu diversos crimes de responsabilidade que fizeram com que o número de mortes crescesse muito no Brasil. Então, eu sempre digo isto: o Bolsonaro não é responsável, obviamente, por todas as mortes que ocorreram na pandemia, mas ele é responsável por milhares de mortes que ocorreram na pandemia, por ter incentivado um conjunto de comportamentos contrários ao que a ciência indica para proteger a vida dos brasileiros. Então, ali existem diversos crimes de responsabilidade. Por exemplo, propagandear um medicamento falso, que não funciona para uma doença. Para qualquer cidadão, isso é crime. Para um presidente da República, é um crime de responsabilidade gravíssimo. E outras coisas, né? Quer dizer, não ter utilizado o recurso todo disponível, não ter comprado o volume de testes que deveriam ter sido comprados em período adequado, né, para que o Brasil pudesse fazer uma testagem maior. Dá um abraço na Júlia, que está entrando aqui conosco também no bate-papo. Segundo crime de responsabilidade foi o conjunto de ações que o gabinete do ódio, que tem assessores
dentro do Palácio do Planalto, organiza, instiga, né, quer dizer, de atos contra as instituições, contra a democracia, incitando, né, um conjunto de cidadãos a atacarem as instituições e a apostarem na ideia de um golpe contra a democracia. Né? Terceira questão que deve ser citada, a tentativa e a ação deliberada, né, de tentativa de transformar a Polícia Federal numa polícia política, para proteger amigos e para perseguir aqueles que pensam diferente dele. O ato mais recente, aí não é com a Polícia Federal, é com o Ministério da Justiça, foi este, aspas, dossiê que foi feito de maneira totalmente ilegal, onde um conjunto, né, de policiais e professores que se expressam na democracia, na rede social, contra as ideias de Bolsonaro, foram, aspas, investigados, na verdade, foram submetidos a um processo, né, de acúmulo de dados ali para desencadear um processo de intimidação e perseguição contra o direito, né, dessas pessoas de se expressarem. Aliás, isso está acontecendo também com inúmeros jornalistas. A questão da rachadinha, né, do dinheiro, porque eu não sei, eu diria ironicamente, será que o Rodrigo Maia tem alguma dúvida de que o dinheiro da rachadinha que foi administrado por Queiroz, que está preso hoje, infelizmente, no caso dele, numa prisão domiciliar que não é adequada, na minha opinião, né? Mas ele está preso. E ele depositou mais de 70 cheques na conta da esposa do presidente. A filha do Queiroz trabalhou como assessora do presidente Jair Bolsonaro e depositou 70% do salário dela na conta do pai, neste bolo de dinheiro que a família Bolsonaro administrava para depois comprar imóveis e outras coisas mais. Bom, será que tudo isso aí não precisa ser investigado, Marcela? O desmatamento e a agressão, né, dos crimes ambientais que estão em curso durante o governo, incentivados pelo presidente. Aquilo que nós assistimos naquela reunião ministerial, né, do vamos aproveitar e passar a boiada. Está acontecendo. O que aproveitar a pandemia e vamos passar a boiada, ou seja, vamos detonar a legislação de proteção ambiental enquanto a população está distraída com a questão da pandemia. E o presidente, o que fez diante da fala que o ministro fez na reunião ministerial? Ele apoiou aquela fala. Apoiou. Então, isso aí é um crime de responsabilidade. Então, bom, não há dúvida que tem crime de responsabilidade, né? Na minha opinião, evidente, vamos investigar, vamos abrir. Agora, o que não pode é o Rodrigo Maia funcionar como um protetor, um manto protetor para blindar o Bolsonaro e impedir qualquer investigação, que é o único lugar onde pode investigar o presidente é ou no Parlamento ou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo está investigando algumas coisas, dentre elas a questão da máquina, né, de fake news, de toda a questão do gabinete do ódio para distribuir reputações de adversários e assim por diante. Por que o impeachment não está andando, na minha opinião? Porque, infelizmente, um setor, né, da direita, da centro-direita brasileira, da elite do atraso brasileira, que até tem uma visão de proteção da democracia num determinado limite, que eu incluo, por exemplo, o Rodrigo Maia, que tem uma posição de que em diversos assuntos está tratando de contribuir com manutenção, né, de um processo democrático. Esses setores querem um conjunto de políticas econômicas que o Bolsonaro está entregando para eles. E, segundo, esses setores, Marcelo, tu falaste um pouco sobre isso, esses setores, eles têm medo, aspas, é um medo inaceitável, evidentemente, de que na queda de Bolsonaro eles não conseguem ganhar uma eleição. Sim. Então, eles preferem deixar o país sangrando na mão do Bolsonaro até que eles consigam preparar uma candidatura viável. Eu acho isto absolutamente revoltante, cruel, inaceitável,
e o meu nível de pressão sobre o presidente Rodrigo Maia, que já é grande, vai crescer cada vez mais, porque nós queremos, nós exigimos que se abra o processo de impeachment para que ele se defenda. Aí as pessoas, mas não vai ter voto. Não sei se vai ter voto ou não vai ter voto, mas eu quero ter o direito de investigar, mostrar ao Brasil o que são os crimes e que o Brasil assista uma votação do impeachment de Bolsonaro e quem quiser defender o Bolsonaro que se responsabilize pela defesa. Agora, quem, como eu, entende que existem crimes de responsabilidade vai poder votar pela cassação dele e, diga-se de passagem, junto com o direito a uma nova eleição. Sim. E o impeachment dele deve vir acompanhado de uma nova eleição para aí sim poder repactuar o Brasil de forma democrática, com uma eleição legítima, e quem ganhar esta eleição, nós obviamente vamos respeitar, porque tu disseste uma coisa correta, e eu concluo com isso, Marcelo. Nós respeitamos a eleição naquele momento, mas porque obviamente os votos estavam contados, mas a própria eleição, as evidências são cada vez maiores, né? Foi alimentada com um processo ilegal de dinheiro de Caixa 2, alimentando ali aquela rede, né, de gabinete do ódio, de fake news, que desequilibrou completamente a eleição. Então, se o Tribunal Superior Eleitoral seguir a lei, do meu ponto de vista, e colocar em julgamento a chapa, motivos, ao que tudo indica, a investigação do Supremo já está mostrando isso, motivos para caçar a chapa, o Tribunal Superior Eleitoral tem. Sim. Não, claro, a gente aceitou, quando eu disse aceitou, né, Henrique? Aceitou, né, porque estava dado o resultado, a gente foi com uma eleição, o Haddad e a Manuela, né, disputaram e tal, mas é óbvio que cada vez fica mais claro, né, que na verdade o Lula deveria ter sido candidato, foi retirado da disputa, né, mas né, nem vou abrir esse assunto aqui, porque senão daí aqui é um assunto para uma live, uma longa live, né, para a gente falar de novo, né, mas eu acho que a história, né, já está, a gente chega a dizer sempre, né, a história vai fazer justiça, né? Quando a gente estiver mais distante. Nem precisou passar tanto tempo assim. Nós estamos em 2020, estamos falando de 2018, né? 2 anos atrás, e já dá para perceber, né? O aceite do Moro de ser ministro da Justiça ali já terminou. Eu digo assim, não, né? Nenhum país sério do mundo ia entender isso, né? Eu me lembro que eu recebi alguns amigos meus no tempo que eu morei fora, né? Marcelo, mas como assim? Os juízes podem? Não pode, né? Mas aqui pode, ele pode. Então, a história já dá razão, né? Já mostra o erro que foi, né? E nem precisou passar tanto tempo assim, né? Mas, Henrique, deixa nós ir descendo, falamos só por enquanto de Brasília, né? Eu acho que não dá para nós falar muito assim da questão do Estado, né? O Estado tem, no tema pandemia, eu lamento muito assim, o governador, que é um sujeito de bom trânsito, né? Se pauta pela racionalidade, né? A gente tem que admitir isso, mas ele lá no início lançou o sistema de bandeiras, né? Depois, né, não segurou a pressão, né? Não segurou a pressão e começou, inclusive, a fazer um sistema que ele lança as bandeiras no final de semana e dá 3 dias, se eu não me engano, para os prefeitos recorrerem da decisão dele, né? Ou seja, eu sei que a gente gosta da democracia, né? Acha que o governante não precisa governar com a caneta, ele tem que ouvir, mas nesse momento de pandemia, ou você tem o dado, ou você não tem. Se o dado científico que deve guiar, né, para evitar o alastramento de um vírus diz que ali não tem como ceder, não tem como ceder, né? E agora o que começou a acontecer, seja no nível do estado, seja no município, com o Marquesan aqui, o prefeito de Porto Alegre, né? Para quem está nos assistindo é de fora de Porto Alegre, os dois que são do PSDB, os dois tucanos, eles começaram ambos um processo de transferência de responsabilização, né? Então, o próprio Eduardo Leite, né, foi na Federação dos Municípios, aqui na FAMURS, oferecer que os municípios passem a fazer o controle, né? E os municípios, através dessa federação, a FAMURS diz, não, governador, está com o senhor a bola, agora não me vem, agora que descontrolou, não queira passar para nós uma responsabilidade que nós não temos como fazer, né? E aqui em Porto Alegre, o prefeito, o Nelson Marquesan Júnior, né, que foi lá, discursou, né,
né, contra nós e golpe, né, impeachment. Esse prefeito, o que ele faz aqui? Ele começa a dizer o seguinte: olha, se a população não respeitar, né, o isolamento, o uso de máscara, todos os cuidados, teremos que fazer o lockdown. Né? Ou seja, ele diz o seguinte, né, que não adianta ele decretar o lockdown agora, porque não vão cumprir. Né? Então, assim, ó, a dinâmica aqui em Porto Alegre foi, acertadamente, ele fez as políticas de restrição, estou falando lá da metade de março, começou a cantar vitória, porque ele começou a fazer o comparativo com outras capitais, né? Então começou a dizer que nós tínhamos controlado aqui e começou a flexibilizar, através de decretos, algumas atividades. E nós, nas várias conversas que fizemos, ele compareceu 2 vezes na Câmara, de forma virtual, dissemos, ó, não é o momento de flexibilizar, né? Existem critérios, né? No mínimo 14 dias da curva descendente, rastreamento e controle, testagem, etc, etc., mas ele cedeu ali à pressão, né, cantando vitória antes do tempo, e aí começou a aumentar o número de casos, e agora essa ida e vinda dele, né, esse titubeio dele, acaba tirando o crédito. Então, ele mesmo sabe que agora decretar o lockdown, que seria necessário, né, na fala dele, inclusive, já não é mais possível. Né? Então, Henrique, eu digo isso porque, né, nesse momento, como eu falei do Bolsonaro, que total descontrole, também o executivo estadual e o executivo municipal não conseguiram ganhar credibilidade, né? Lembrando aqui, gente, nós olhávamos lá principalmente para a Itália, né? Os milhares de mortos na Itália, e nós ganhamos 2 meses de antecedência. Isso é chave para um controle de uma pandemia, saber que vai chegar aqui um vírus, né? E saber o que já aconteceu no outro lugar. Por exemplo, né, Marcelo, nós podíamos ter comprado os 40 milhões de testes que pelo menos era o mínimo que o Brasil precisava, né? Justamente, nós não fizemos isso. Aqui o Marquesan comprou 2 vezes teste, né? Por quê? Porque o raciocínio foi muito em cima de leitos, né? E o leito, a gente sabe que quem precisa do leito é porque a doença já está num nível muito, muito rigoroso, né? Então, o leito é a fase final, né? É óbvio que temos que ter os leitos, mas um controle de uma pandemia se dá muito por uma cadeia de informações, né? O Marcelo testou positivo, com ele teve relação com o Henrique, com fulano e com fulano. Bom, vamos monitorar e vamos testar esses, e vamos controlar esse grupo que teve relação. Mas para isso, Henrique, você precisa ter uma forte capilaridade na cidade, né, através da atenção básica. Então, aqui o nosso instituto, o IMESF, que o prefeito continua fazendo as demissões, né, em plena pandemia, desmontando a rede de assistência social, os trabalhadores do IMESF. Hoje mesmo eu vi uma outra decisão que confirma, né, as demissões. Então, eu falo isso aqui com um lamento, e quem, no começo da pandemia, elogiou o prefeito, né? Sendo oposição, nós elogiamos o prefeito da atitude que ele tinha tomado, reconhecemos isso, mas depois rapidamente se perdeu, né? Henrique, você já atuou como médico aqui, né? Tu é médico, atuou, né, fortemente nas comunidades. Como é que você vê? O que daria tempo ainda para fazer, né? Do ponto de vista do prefeito, acho que eu não consigo mais ver ele com credibilidade para fazer nenhuma proposta mais ousada, porque mesmo os agentes econômicos se deram conta de que quando ele flexibilizou, não adiantou muita coisa, porque há um medo coletivo e, portanto, as pessoas não vão voltar aos restaurantes enquanto olharem que o gráfico sobe de mortes, né? Então, não há um controle. Então, as pessoas vão estar retraídas até não se sentirem seguras para voltar às atividades normais. Aliás, né, Marcelo, a gente tem que caminhar aqui para o final, né? Porque em cima da nossa área, mas este foi outra das grandes e equivocadas e totalmente inaceitáveis polêmicas, né, que o presidente Bolsonaro tentou colocar o Brasil. Porque tu disseste muito bem, né? A normalidade econômica, ela só volta quando a pandemia e o vírus estiverem controlados. Claro. Enquanto o vírus está circulando, né, de uma forma mais intensa numa sociedade, a sociedade que é saudável, e a maioria, felizmente, né, ela quer se cuidar. Ela não vai ir passear num restaurante, para cá, para lá, não quer ir num jogo de futebol, não quer ir num espetáculo, né, num cinema, num teatro,
ir para um shopping que está lotado ou ir para uma rua da praia, caminhar com um monte de gente na volta. Quer dizer assim, para que eu vou correr risco de vida? Então, ela retrai o consumo, né? Então, sim, o problema da economia é gerado pelo vírus e não pelos mecanismos de controle do vírus, que dentre eles se inclui o necessário e temporário isolamento social. E quanto mais desestruturado e mais de idas e vindas e mais de flexibilizações fora do momento correto é feito esse isolamento, mais tempo se estende a pandemia, né? E aí o prejuízo econômico é muito maior, porque tu vai lá e tu abre o restaurante, e aí tu olha na primeira semana que está funcionando o restaurante aberto, que servia lá 100 refeições numa noite, e aparece lá 4, 5 pessoas para jantar e não resolve nada do problema econômico. Então tem que enfrentar a pandemia, e os países que estão indo melhor na economia são aqueles que tomaram medidas enérgicas, orientadas não pela política de disputa partidária, mas pela política da saúde, né, de ciência, e aí superaram mais rápido e foram para frente. Agora, aqui em Porto Alegre, o que ainda pode ser feito, né? Primeiro é como tu falou, uma rede de atenção básica funcionando a pleno e com testes em quantidade adequadas. E aqui eu quero dizer também que, obviamente, não é responsabilidade de cada prefeito comprar todos os testes necessários para a sua cidade. Isto é uma política nacional que tem que colocar o teste aqui, tá? Mas tem que fazer os testes e tem que tomar medidas adequadas de controle de circulação de pessoas pelo período necessário para que esta taxa de transmissão caia para baixo de 1 de maneira significativa durante 14 dias. Esse é o critério fundamental, né? Tu falaste muito bem, o leito é importante olhar, mas quando tu olha o leito, ele pode fazer parte do mix, né, que leva a uma determinada decisão, mas o leito é o fim é o fim da trajetória, né? Nós temos que trabalhar aqui no antes, então nós temos que, de fato, evitar que o nível de transmissão seja maior do que 1, que é o que está acontecendo, infelizmente, conosco hoje. E aqui vamos fazer um apelo, né? Não para quem está conosco nessa rede social, que são pessoas, em geral, ligadas. Eu vejo que tem alguns comentários, temos alguns bolsonaristas aqui conosco, e é bom que eles estejam conosco, né? Então, claro, quero fazer um apelo para eles. Independente se eles concordam, não concordam com o impeachment, se gostam do Fontana, não gostam, querem que o Fontana não se eleja mais, dizem aqui na rede, mas deixa eu fazer um pedido para vocês, gente. Vamos respeitar os critérios de combate à pandemia. Porque se nós estivermos todos vivos na próxima eleição, aí cada um de nós vota no candidato que quiser. Não tem problema nenhum isso aí. Agora, nós não podemos defender uma política que leve à morte de pessoas. E o problema é que, para combater uma pandemia, Marcelo, isso aqui é, vamos dizer, o meu último recado aqui hoje, né? O individualismo não resolve o problema de uma pandemia, né? Porque é uma pandemia, ou todos nos esforçamos para combater, ou aqueles que estão desrespeitando os princípios que são orientados pela Organização Mundial da Saúde e pela ciência, terminam comprometendo os outros. Porque quando essa pessoa sai para a rua sem máscara, dizendo que tudo bem, que isso aí é gripezinha, que não vai acontecer nada, ela pode estar levando o vírus para diversas outras pessoas, tá? Então, Marcelo, dá um abraço grande para ti, para todos os nossos internautas. Eu sugiro que tu ainda encerre em nosso nome essa nossa live, né? Que eu me esqueci de fazer uma pergunta que eu tinha pensado em te fazer, que acho que é importante, né? Que tu também coloques. Eu sei que tu tem inúmeras iniciativas e ações como vereador que eu acompanho de perto o teu mandato, que é um mandato que, com muita alegria, né, com muito orgulho e convicção, eu sou uma daquelas pessoas que votaram no Esgarbosa, que apoiaram o Esgarbosa para vereador, e estou muito feliz com o meu voto, né, muito honrado com o meu voto.
Aqui nós empatamos, Henrique, aqui nós estamos em empate, né? Porque aqui é eleitor um do outro aqui. Então... É verdade. E aí, mas tem aquela coisa, o cara diz assim, olha, e como é que é? Tu tá arrependido do teu voto? Eu digo, não, eu tô feliz com o meu voto, estou muito honrado, né, com o meu voto, e queria sugerir que tu colocasse para as pessoas algumas, né, das mais importantes iniciativas que o teu mandato tem trabalhado, porque isso também vale ser colocado como, inclusive, como ideia para pessoas que estão fora de Porto Alegre e que também pensam, né, os seus municípios, assim por diante. Eu peço desculpa para vocês, Marcelo, mas me despeço agora aqui, porque eu ainda vou ter que dar um recado aqui num outro evento virtual que está acontecendo, e se não passa mais do horário. Um abraço grande, meu amigo. Obrigado, Henrique. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Seguimos juntos, né? Abraço para todo mundo que nos assistiu aí também. Grande abraço. Valeu. Muito bem, gente. O Henrique aqui deixou a fala final aqui para mim, né? Então, para quem está nos assistindo e quiser acompanhar as ações do mandato, né? Nós estamos em várias, né, páginas do Facebook, no Instagram. Temos também uma página, o nosso slogan é Cidade Mais Humana, né? A gente, desde 2012, quando disputamos a eleição, colocamos vários projetos, mais de 130 projetos na Câmara. Todos eles dialogam com questões ambientais, mobilidade urbana, discussões de direitos humanos, né? O Henrique me pediu aqui para fazer uma fala de principais projetos, né? Eu vou pegar, assim, o momento atual, nós estamos de novo lutando para permitir que os carrinheiros, né, essas pessoas que recolhem o resíduo na cidade, possam continuar circulando na cidade de Porto Alegre. Na nossa concepção, nós temos que seguir, as cidades devem seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei, né, nacional, assinada pelo presidente Lula, que diz que o poder público pode contratar diretamente associações e cooperativas de catadores, ou seja, você faz do resíduo um processo produtivo de inclusão social, né? Então, a gente fica muito feliz de ter trabalhado esse tema e conseguido defender essas pessoas, né, nesses últimos anos, porque aqui em Porto Alegre uma lei proíbe, né, a gente tem conseguido prorrogar a proibição, mas ela proíbe a circulação dos carrinhos na cidade. Então, é uma luta que vamos travar nas próximas semanas. E a gente também tem uma relação muito forte com essa questão da agroecologia, né? Um projeto aprovado nosso aqui na Câmara, ele trata da inserção da alimentação orgânica na merenda escolar, né? Pelo menos 50% da alimentação orgânica, fruto, né, vindo da merenda escolar. Conseguimos também aprovar alguns projetos simbólicos, né, que dialogam com essa ideia, né, de cuidado com o planeta, como é o caso da proibição dos canudos plásticos no município de Porto Alegre, é exemplo de outras cidades. A Júlia aqui está me dando um recado, ela sempre me chama de professor, porque eu dei aula para ela, né, no curso, e ela diz aqui, atento, realmente preocupado com as demais da população. Obrigado, Júlia. Bom, eu, em vez de fazer aqui uma fala de 40 minutos falando dos nossos projetos, eu acho que eu prefiro convidar vocês para curtir, comentar nossas páginas, né? E quem quiser cópia dos nossos projetos de lei, a gente sempre não tem ciúme nenhum, né? Tira lá o meu nome, usa até a exposição de motivos, estou falando aqui para quem está nos assistindo do Brasil, do Rio Grande do Sul, e que está nas redes do Henrique, que talvez queira saber ideias de projetos de lei ou de outras iniciativas, a gente fica muito feliz em poder contribuir. Então, deixo aqui um abraço para todo mundo, né? Porque se eu falar de todos os projetos aqui, nós vamos longe, né? Quero agradecer a presença de todos e seguimos na luta. Grande abraço a todos, entre em contato conosco, estamos aí à disposição. Grande abraço.